Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos esse domingo, que é chamado Domingo da Quinquagésima. Então quer dizer que nós estamos ali já nessa preparação final para entrar no tempo da Quaresma, receber as cinzas na quarta-feira. E, de fato, a Quaresma tem um sentido muito importante para a Igreja, não só por causa do jejum, da abstinência, mas também por causa do convite que esse tempo nos traz, na liturgia da Igreja, para meditar a Palavra de Deus. É um tempo que nos dá cada dia uma leitura própria, e essa leitura vai edificando também conhecimento de Cristo, conhecimento da doutrina e do espírito do Evangelho. Porque não é só uma doutrina, mas é também um comportamento, a maneira de ver as coisas, maneira de aceitar a vontade de Deus e de interpretar também aquilo que Deus pede para a nossa vida. Então é muito interessante que esse Evangelho de hoje, de São Lucas, capítulo 18, começa com essa dinâmica, quer dizer que é um movimento, não é somente um ensinamento, mas também um caminho que se faz desde Jericó até Jerusalém. Então, nós vemos ali Jesus com seus discípulos e ele vai dizer, olha, estão subindo para Jerusalém. E chegando ali, o Filho do Homem vai ser entregue aos pagãos, vai ser cuspido, humilhado, flagelado, morto, e depois ele vai ressuscitar. E os discípulos não entendiam o que Jesus falava. Mas não é porque ele estava falando uma parábola, uma coisa difícil, mas simplesmente porque eles não estavam preparados para compreender esse anúncio e para entender que ele, sendo tão glorioso, sendo alguém que tinha tanto poder, que fazia milagres, que fazia tantas coisas, que ele ia se entregar assim para uma morte ignominiosa, como a gente costuma dizer, uma morte humilhante. Então isso aí que eles não entendiam. Eles pensavam, mas ele deve estar falando de outra coisa. Não é possível que está falando dele mesmo, que vai acontecer isso com ele. Então eles não entendiam. E aí quando eles chegam em Jericó, havia ali um cego sentado no caminho. Então veja que esse cego, segundo nós lemos nas matinas, explicação de São Gregório, é a humanidade. Então o ser humano sentado no caminho, mendigando e com essa cegueira. Então é exatamente a situação do ser humano. Por mais que as pessoas pensem que eles veem, ou que eles são felizes, ou que eles são independentes, na verdade, eles são doentes, cegos e mendigos. Então, é uma situação triste que representa ali o quadro, de maneira geral, das pessoas, mas que começa a mudar com a graça de Deus, porque na hora que Jesus passou, ele percebeu aquele movimento e ele começou a perguntar, mas o que está acontecendo? Quem que está passando? É Jesus de Nazaré que está passando ali. E quando ele escutou isso, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então aqui que a pessoa tem que prestar atenção, porque os evangelhos são sempre passagens da Escritura que trazem esse anúncio. Mas o anúncio, ele vai se desenvolver num ponto, né? No começo tudo parece normal, parece uma vida normal que a gente tem no dia a dia. De repente a graça que vai transformando tudo. E essa graça de Deus, o Espírito Santo, que avisou esse homem, falou, ó, agora você encontrou alguém que vai te ajudar. E ele entendeu isso.
E por isso que ele gritava. Então, diante de Jesus, esse cego percebe que Deus veio ao encontro dele. Então quer dizer que ele já começa a ver, ele já começa a perceber as coisas. E a cegueira já vai sendo curada ali. Porque essa cegueira também é uma cegueira interna, espiritual, que reflete no corpo, na cegueira física. Mas é a cegueira espiritual porque a pessoa perde a perspectiva da salvação, da vida eterna, da verdadeira felicidade. Então, na verdade, é isso. O pecado original, quando ele entra no mundo, ele entra como cegueira. Então, por isso que a quaresma toda vai ser também uma espécie de iluminação. Você pode perceber que a igreja sempre nos dá a purificação junto com a iluminação. Então, normalmente, na escala da vida espiritual, a gente fala de purificação e depois iluminação. Mas se for perceber, normalmente as duas coisas caminham juntas. Porque quando você vai sendo purificado, você já vai sendo iluminado. E você já vai começando a perceber agora antes eu não estava vendo, agora eu estou vendo. Então isso que vai acontecendo com esse homem. O movimento da graça que vai levá-lo até esse conhecimento de Cristo. Então, quanto mais, diz ali, que quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele parar. Não, para de gritar, para de falar, ele não vai vir até você. Então o pessoal impedia, eles faziam pressão contra ele. E na hora que ele via isso, ele gritava mais alto. E com isso, ele atraiu a atenção de Jesus, que veio até ele e perguntou, o que você quer? Então, isso aqui é interessante também. Até teve uma pessoa hoje que me perguntou, por que Jesus pergunta, se ele está vendo que o outro é cego, né? Não era mais fácil chegar ali e já, olha, agora eu estou te curando. Não. Ele pergunta. Porque muitas vezes a cura acontece assim, automática. Mas quando você pergunta, é para mostrar a vontade da pessoa. Você quer mesmo? Você quer ver? Ele diz, olha, eu quero ver. Então, Jesus dá para ele a visão. E depois que Jesus dá para esse homem a visão, diz ali o Evangelho, que esse homem começou a seguir pelo caminho. Então, ele vai saindo de Jericó, seguindo Jesus, em direção a Jerusalém. Então, isso é outra coisa interessante também, que São Gregório explica, que a palavra Jericó tem a ver com lua. Na língua deles, representa a lua. E a lua é essa coisa que muda, né? Que está sempre mudando. Ela cresce, depois ela diminui. Né? A lua é uma coisa assim que representa mesmo essa coisa inconstante. Então, a nossa natureza inconstante. Por que nós somos inconstantes? Porque nós não estamos nunca satisfeitos. Então, como a pessoa quer o bem, mas ela não acha o bem, por causa do pecado original, então ela fica ali em Jericó. Então permanece em Jericó, no caminho, na cegueira, e ainda mendigando, falando assim, não, preciso, nunca está satisfeito e está sempre mendigando. Então a situação do ser humano normalmente é assim. Uma situação instável, inconstante, a pessoa que nunca está satisfeita, está sempre infeliz e continua ali em Jericó. Quer dizer, ela para, ela fica a vida bloqueada ali, não é capaz de andar para frente. E aí, quando Jesus passa, é a oportunidade da pessoa de seguir. Porque isso é bonito de nós vermos no Evangelho, que Jesus está fazendo um caminho. Por quê? Porque ele nos mostra que a nossa vida espiritual não é uma coisa automática, olha, eu estou aqui, amanhã eu já estou na perfeição. Não. Você tem que ir caminhando. E quando você caminha, você faz o caminho de hoje. Você não pode fazer o caminho de amanhã. E nem preocupar com o que você vai fazer amanhã. Não. Você fez o hoje, você conseguiu chegar até ali e depois você continua. E aqui nós percebemos, nesse cego do Evangelho de hoje, o movimento correto para a gente sair desse estado de lua, esse estado da pessoa com o seu humor sempre para um lado e para o outro, né? E você vai para frente.
você se liberta daquilo e você começa a ter um objetivo. Quando a pessoa tem um objetivo, mesmo que ela não esteja vendo o fim, a gente não está vendo o céu, não está vendo a felicidade eterna, mas eu sei onde é que eu quero chegar. E por isso que a gente começa a ser estável. Daí a estabilidade da vida religiosa, da vida monástica, da vida contemplativa. Quando a pessoa está na vida espiritual verdadeira, sincera, ela é estável. Ela não faz um voto, depois volta atrás. Ela não pede uma coisa, depois despede. Ela não quer uma coisa, depois não quer mais. Isso mostra que ela é uma lua. Ou seja, que de um dia está cheia, lua cheia, você fala, nossa, que beleza, maravilhosa, feliz, contente. No outro dia, lua minguante, aquela coisa árida, aquela coisa azeda, aquela coisa triste. Por quê? Porque perdeu. Ah, não, agora eu já não quero mais. Agora eu já não tenho mais. Agora eu já não tenho mais gosto. Agora tudo para mim mudou. Mas então não vai nunca. Percebe? Então isso aqui é muito interessante, esse evangelho, por causa disso. A diferença da pessoa que está em Jericó, o carnaval, né? O carnaval é isso. É aquela coisa, prazer instantâneo. Não, vamos lá, vamos buscar alegria. Depois, no outro dia, está na tristeza de novo. Né? Um dia está na lua cheia, outro dia está na tristeza. E não é assim. Quando você encontra a verdade, que você absorve a verdade, que você começa a aderir à vontade de Deus, você tem que entrar numa estabilidade. E essa estabilidade é justamente o caminho da esperança. O caminho da esperança. Por quê? Porque a pessoa, através da esperança, a gente fala fé, esperança e caridade, mas poderia falar esperança primeiro. Porque se você não começa a ter esperança, você não nutre a fé. Aí a pessoa fala assim, eu perdi a fé. Não é que você perdeu a fé. A fé está lá. Só que você não tem esperança suficiente para dar combustível, porque a fé precisa de combustível, precisa de caminhar, precisa de ir longe. Né? E longe para onde? Para Jerusalém. Então a gente sai de Jericó, que está lá embaixo, na miséria, no inferno, e sobe para Jerusalém, que representa a coisa mais alta, a dimensão mais perfeita da virtude, da vitória sobre o mal, da vitória sobre a carne, da vitória sobre o mundo. Tudo isso é Jerusalém. E Jerusalém, nessa altitude, é que vai ser representação da vida celeste. Onde a gente vai oferecer o sacrifício, mas também vai entrar na vida eterna. Então o caminho já está aqui. No entanto, por mais que esse homem quisesse chegar até Jesus, tinha outras pessoas que estavam ali em volta que atrapalhavam. Ao invés de ajudar, eles falavam assim, não, para de gritar, não, ele não vai te atender, não. Então essas pessoas que pensam que são religiosas, pensam que são católicos, pensam que estão perto de Deus, na verdade eles atrapalham os outros. Eles não chegam e não deixam os outros chegar. Igual Jesus falou. Isso é o farisaísmo. É a religião do orgulho. Então por isso que a gente está dizendo, como a gente explicou essa manhã, que existem 3 formas de cegueira. O primeiro nível dessa cegueira é dos pecados da carne. Onde a pessoa está no vício, a pessoa não consegue perceber, ela fica apegada naquilo e ela não anda para frente. Fica sempre mendigando as coisas para poder ela ter um prazer, ter uma consolação e fica ali presa naquilo. Então depois que ela se liberta desse primeiro nível de cegueira, aí vem o segundo que é mais difícil, que é justamente a religião do orgulho. E para se libertar do orgulho é preciso a caridade. Por quê? Porque da mesma forma como você consegue se libertar da carne através da esperança, a esperança tira a pessoa do vício, ele levanta, ele grita. Por que ele grita cada vez mais alto? Porque está cheio de esperança. Ali a graça já depositou no coração dele uma esperança fortíssima. E ninguém consegue fazer ele parar de gritar. E ele grita o quê? Tem piedade de mim, porque ele fala assim, eu tenho esperança no quê? No perdão dos meus pecados. Ele me perdoando, eu tô resolvido. Dali para frente é uma questão de tempo. Eu vou conseguir tudo. Percebe? Ele já tem essa noção. Porque a esperança dá isso. A esperança começa dando para a pessoa a certeza do perdão dos pecados. E aí ele vai. E ele mantém a fé no caminho. Mas a pessoa que fica bloqueada, e como esses aqui que tentaram também impedir ele de chegar até Jesus, são as pessoas que começam com a esperança, começam com a fé, mas não chegam na caridade. E por não chegar na caridade, por que não chega? Porque ele não sai de si mesmo. Então a religião do orgulho. Ele pega a religião, mas ele não deixa a si mesmo.
igual Jesus falou, tem que renunciar a si mesmo. E a pessoa não renuncia a si mesma. Então, não renunciando a si mesmo, ele nunca fica na caridade. Fica como esses grupos que sempre tratam as pessoas com desprezo, que não são capazes de agradecer, que fazem maldade, que judiam, que caluniam, que humilham as pessoas e depois acham que estão fazendo bem. Acham que estão fazendo a vontade de Deus. Quando na verdade está matando, está judiando. Como os fariseus. Eles viram Jesus morrendo na cruz e falaram assim, não, está certo, nós estamos fazendo bem. Porque esse homem também é mau, ele fez o mal, ele pregou coisas que não deveria. Agora ele tem que morrer mesmo, e morrer desse jeito aí, da pior forma. Então isso é a falta da caridade, isso é que destrói. Isso é que é o mais difícil. Essa cegueira é a mais perturbadora. Então por isso que diz aqui, a caridade é paciente. Né? Essa carta, São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, muito importante, porque diz isso. Caridade, ela não busca o proveito próprio, mas ela está a serviço. Está vendo? Ela não busca o próprio interesse, mas ela perdoa tudo. Ela acredita em tudo. Ela não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a maldade, com o crime, com a mentira. Mas ela vai lá sempre na verdade, sempre na doação, sempre na entrega. Essa é a caridade. Então você percebe aqui, São Paulo descreve muito bem, porque São Paulo foi vítima dessa religião farisaica e ele se libertou disso. Então ele faz exatamente a oposição da caridade com o orgulho. O orgulho faz o quê? Faz a inveja, faz a calúnia, faz a destruição do outro. Não, e a caridade? Caridade ajuda, a caridade entende, a caridade suporta, a caridade perdoa, a caridade vai estar sempre se inclinando para se doar. E aí faz a diferença. Então por isso que chega nesse nível que a pessoa consegue se libertar da cegueira, do orgulho. Aí depois entra o terceiro nível, que é justamente a cegueira do intelecto. Ou seja, quando a pessoa não consegue entender os planos de Deus. Então esse é o terceiro nível de cegueira. Quer dizer que primeiro é o vício, depois o orgulho, e o terceiro nível é justamente esse dos apóstolos, que estavam ali incapazes de perceber que o plano de Deus passava pela cruz, passava pela paixão, passava pela humilhação. Por quê? Porque a pessoa quer a sua própria prudência. É por isso que São Paulo fala, não busqueis a sua prudência pessoal, mas entre na prudência de Deus. Para São Pedro, a prudência era escapar. Fala assim, Senhor, não vai acontecer isso contigo, não. Nós vamos te proteger, nós vamos fugir, nós vamos encontrar um lugar, vai estar tudo certo. Não se preocupe que ninguém vai te matar, ninguém vai encostar a mão em você. Jesus falou, não, para. Você para mim está sendo Satanás. Porque não é essa a prudência. Nós temos que deixar ali, a vontade de Deus. É aqui que a gente sabe a vontade de Deus. Então, essa prudência humana também se torna uma cegueira quando a pessoa se fecha para compreender a vontade de Deus. Então, por isso que esse domingo da 50ª é muito importante, porque aqui nós vemos um convite para as pessoas, principalmente os jovens. E como eu estava dizendo essa manhã, no castigo que vai vir, a maioria das pessoas que vão morrer são os jovens. Porque essa geração de jovens é perdida. Ela não tem mais condição, não tem mais como aproveitar. A maioria deles estão perdidos. Por quê? Porque eles se fecharam, eles são de tal maneira cegos. Eles são de tal maneira fechados para a palavra de Deus. A maioria são pessoas incapazes. Por quê? Porque eles aderem 100% a tudo que o mundo dá para eles. E o pior, os pais protegem. Ao invés dos pais darem uma educação e darem limite, não, os pais protegem. Então ficam eles dia e noite na música, ouvindo músicas que não prestam, escutando coisas que não prestam, ouvindo e discutindo coisas que não têm interesse na internet e consumindo o máximo possível coisas que degeneram a alma da pessoa. Então depois a pessoa não tem mais capacidade de se levantar, de ter virtude e de progredir. Então por isso que o castigo vai vir especialmente para essa geração perdida. Hoje em dia, geração de jovens, geração perdida. O que vai sobrar são pessoas idosas que ainda guardam a sabedoria e crianças que têm essa abertura para aprender e para servir a Deus. Então, quando vier esse castigo, as pessoas vão perceber o que eu estou falando.
Por quê? Porque Deus avisa, Deus dá as chances, mas a oportunidade é agora. Ele está passando. Se você não escuta e não vai, você fica ali no caminho e depois é perdido. Não tem mais o que fazer. Então esse evangelho é como a entrada da quaresma, é um convite a essas pessoas se levantarem, sair do comodismo, sair dessa mendicância e começarem a buscar a Cristo. E saindo de Jericó, saindo dessa situação de insegurança e dessa cegueira que está apegada aos vícios, apegada aos valores mundanos, a pessoa vai seguir Cristo em caminho a Jerusalém. Esse caminho para Jerusalém é o caminho da caridade, porque a pessoa deixa de si mesma, deixa de se amar, de buscar os seus valores pessoais e a sua prudência para se oferecer com ele em sacrifício. Então ali ela cresce na fé, na esperança, na caridade, e ela é capaz de se unir plenamente ao Senhor para estar com ele na sua glória, na sua ressurreição. Então que Deus seja bendito e que tenhamos, pela graça do Espírito Santo, uma santa quaresma. Amém.